Olá a todos, mais uma vez a GV nos apresentou uma prova bastante equilibrada, especialmente para os alunos que cursaram CPV, acreditamos que seja uma prova fácil, uma vez que fizemos em sala de aula, em exercícios-tarefa, várias questões parecidas, muito parecidas com cada uma das que apareceram nessa prova aqui. Então vamos aos comentários. Na questão número 1, a chave para se encontrar a alternativa correta é a seguinte frase: a evolução dos padrões de vida da classe operária nas primeiras décadas do século XIX é tema controvertido entre os historiadores. É praticamente o que nos diz a alternativa C. Já na 2, a chave é a seguinte frase: hoje, a produção de chapas de aço por quilowatt-hora na empresa MCP é o dobro do que era há 10 anos. Muito bem, se mantivermos a mesma quantidade de quilowatts-hora que tínhamos há 10 anos atrás, isso vai significar que produzimos o dobro de chapas de aço. Então, temos a alternativa E como a correta. Na questão número 3, nós temos a seguinte frase: pesquisas demonstram que muitos artistas possuem casas em cidades litorâneas, principalmente por uma questão de vaidade. Muito bom. Supondo essa frase verdadeira, o fato de uma pessoa possuir ou não uma casa numa cidade litorânea não vai significar que ela é vaidosa ou não, e nem que é mais vaidosa ou menos vaidosa que outra, porque o ser vaidoso não é o único fator que determina o fato de uma pessoa possuir uma casa numa cidade litorânea. E por isso temos a alternativa D. O artista B que não possui essa casa pode ou não ser mais vaidoso que o artista A que possui a casa. Muito bem, vamos a 4. Na 4, ele diz o seguinte: todo homem bem-sucedido na política tem amigos ricos. Se fôssemos representar essa frase através de conjuntos, nós teríamos o conjunto dos homens que têm amigos ricos e nele estaria contido o conjunto dos homens que são bem-sucedidos na política. Ou seja, ter amigos ricos é uma condição necessária para se ser bem-sucedido na política. Mas aí, no comecinho do texto, ele fala: muitos homens com amigos ricos não são bem-sucedidos na política. Quer dizer, o ter amigos ricos é uma condição necessária, nós vimos naquilo que eu disse anteriormente, mas não é suficiente, porque há homens com amigos ricos que não são bem-sucedidos na política. E por isso chegamos na alternativa B. Muito bem, para as questões 5 e 6, temos que ler o texto com atenção. E o que diz esse texto? Que o gás natural é uma alternativa energética para o óleo bruto. No entanto, o uso desse tipo de energia pode gerar uma nova crise energética. Então ele diz: há quem preconize o uso intensivo de carvão, óleo pesado, que são as chamadas energias sujas. Mas aqui teríamos um problema, porque podemos agravar a possibilidade da elevação da temperatura da Terra. Então, apesar de o uso dessas energias chamadas sujas ser possível, pode gerar um outro problema. Mas, enfim, ele de qualquer maneira afirma que utilizar o gás natural pode trazer uma nova crise energética. Na questão 5, a única alternativa que de fato condiz com o texto é a alternativa D. As demais, todas elas, entram em contradição com o que o texto disse ou não podem ser retiradas do que diz o texto. Já na questão 6, ele praticamente cita literalmente o que diz o texto, que é a alternativa E. A dependência excessiva do gás natural poderia provocar nova crise energética. Na questão 7, há o encadeamento de duas frases do tipo C, então. Ele diz: se há muito boas escolas de negócio em um país, então não há falta de empresários qualificados. Por sua vez, se não há falta de empresários qualificados, então o ritmo de abertura de novos negócios é acelerado. Vamos voltar falando as negações equivalentes logicamente. Então ele diz: se o ritmo de abertura de novos negócios não é acelerado, então há falta de empresários qualificados no país. Como há falta de empresários qualificados no país, então não há muitas boas escolas de negócio nesse país. Portanto, ficamos com a alternativa A.
A questão número 8, ele faz uma afirmação categórica. Todo jamaicano é um exímio corredor dos 100 metros rasos. Ou seja, o conjunto dos jamaicanos está contido no conjunto dos exímios corredores de 100 metros rasos. Portanto, não há jamaicanos que não sejam exímios corredores de 100 metros rasos. Alternativa E. Muito bem, na questão número 9, ele fala sobre as crianças que têm habilidade para jogar futebol em Goiânia. As que têm mais habilidade, elas vivem em bairros de periferia e que têm terrenos baldios. E ele fala que quanto mais perto de lugares propícios ao jogo de futebol as crianças vivem, mais elas podem se dedicar a esse esporte, adquirindo maior habilidade. Vale a pena ver aqui que ele pede qual é a alternativa que mais enfraquece a ideia contida no parágrafo anterior. A que mais enfraquece é a seguinte: a habilidade para jogar futebol nas crianças independe do tempo de prática e do local de residência. Essa afirmação C pode ser verdadeira ou não, mas se for verdadeira, ela de fato enfraquece o texto.